Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, Lorenzo volta ao Brasil. O rapaz até tentará convencer o amigo a voltar junto, mas Bento decide permanecer na Itália, já que ficou paralítico. O problema é que Lorenzo irá aproveitar essa oportunidade para ficar com a Letícia, mas haverá uma grande reviravolta na novela. Bento reaparecerá na Vila Operária e chocará a todos, revelando um segredo. Tudo começa quando Lorenzo chegar em casa e causar uma grande comoção a Giovanna, sua mãe. A italiana, que está passando um café, vai se surpreender ao ouvir as batidas em sua porta. Indo atender, Giovanna diz: "Mas quem será que está em minha porta tão cedo, meu Deus?" As batidas ficam ainda mais apressadas e ela fala: "Já estou indo, mas que pressa é essa?" Dona Giovanna abre a porta e, surpresa, ela diz: "Meu São Francisco de Assis, é isso mesmo que meus olhos estão vendo? É o meu filho, Lorenzo, meu filho voltou!" Chorando de alegria, Giovanna abraça o Lorenzo, que diz: "Sim, mama, sou eu, teu Lorenzo está de volta." Emocionada, Giovanna fala: "Graças a Deus que você está aqui novamente comigo, meu filho. Você não imagina o quanto eu orei por você e pelo Bento para que Deus protegesse vocês naquela guerra. Até o padre Tenório fez missa que toda a vila estava presente, apresentando vocês em oração." Lorenzo, emocionado, fala: "Ah, mãe, a senhora não imagina a sensação de poder voltar para casa. Só quem teve em meio à guerra, que viu a morte de perto por tantas vezes, que consegue descrever essa sensação." Giovanna abraça o seu filho e fala: "Eu tive tanto medo de nunca mais te ver, Lorenzo, mas a fé me fez acreditar em que em breve você estaria passando por essa porta novamente, e assim aconteceu. Mas vamos tomar um café, eu acabei de passar, você deve estar com fome." Lorenzo responde: "Eu só vou tomar um banho e já volto para tomar o seu café, mãe. Eu estou morrendo de saudades." Enquanto isso, uma das crianças da vila avisa a Letícia que viu Lorenzo chegando em casa. A moça fica incrédula com a informação e vai correndo até a casa de seu Abílio ver se Bento também já está em casa. Ao chegar lá, a professora bate na porta de seu Abílio, que abre e pergunta: "Bom dia, Letícia. Aconteceu alguma coisa? Você parece nervosa." Letícia responde perguntando: "O senhor está sozinho em casa, seu Abílio?" Seu Abílio responde: "Sim, minha filha, mas por quê?" Letícia fala: "Então ele está lá." Ela sai correndo em direção à casa de Dona Giovanna. Seu Abílio fica sem entender e pergunta em voz alta: "Ele quem, Letícia? Do que você está falando?" Porém, o pai de Bento fica sem resposta. Pouco depois, Letícia chega à casa de Giovanna e grita: "Lorenzo! Lorenzo!" Dona Giovanna abre a porta e responde: "Letícia, minha filha, entra, porque eu tô que não me aguento de felicidade. O Lorenzo tá de volta." Ofegante, Letícia fala: "Então é verdade. Onde ele está, Dona Giovanna?" A italiana responde: "Está na cozinha tomando um café." Neste momento, ao ouvir a voz de Letícia, Lorenzo vem vindo em direção à sala e, ao encontrá-la, ele diz: "Letícia, que saudades eu estava de você." O jovem abraça apertado a professora, que fala: "Eu também senti a sua falta, mas onde está o Bento? Ele não veio com você?" Lorenzo olha constrangido para ela e diz: "Sente-se um pouco, eu iria mesmo à sua procura para conversarmos." Letícia estranha o comportamento de Lorenzo e pergunta: "O que houve, Lorenzo? Ele não foi liberado para visitar a família juntamente com você?" Lorenzo responde: "Olha, Letícia, eu nem sei como começar. Eu não queria ser o portador de más notícias." A professora o interrompe e pergunta: "Más notícias? O que aconteceu com o Bento? Fala logo, Lorenzo." Giovanna também comenta: "Anda, filho, fala de uma vez porque eu já estou me sentindo agoniada." Lorenzo segura nas mãos de Letícia e revela: "O Bento não voltou comigo porque ele está morto." Letícia fica abismada, começa a chorar e diz: "Não pode ser, não pode."
Preocupada, Giovanna comenta: misericórdia, eu vou buscar um copo d'água para você, Letícia. Lorenzo tenta acalmar o choro da professora e fala: não fique assim, Letícia. Ele falava de você todos os dias e... Antes de Lorenzo continuar a frase, Letícia tem um momento de raiva e, empurrando as mãos dele, nervosa, a moça fala: é tudo culpa sua. Isso que aconteceu é tudo culpa sua. Em choque, Lorenzo fala: não, Letícia, não é. Foi uma fatalidade, uma tragédia. Ele morreu lutando como um herói. Você acha que eu não estou sofrendo com isso? A professora nem responde e sai da casa da italiana aos prantos e, desolada, volta para sua própria casa. Lorenzo ameaça ir atrás da Letícia, quando Giovanna o segura e diz: deixa ela, meu filho. Não é fácil receber uma notícia dessas. Nós temos que ir à casa de seu Abílio e contar para ele essa notícia horrível. Pouco depois, Lorenzo e Dona Giovanna vão até a casa do pai de Bento, onde Lorenzo conta o que aconteceu com o filho no campo de batalha, mas mantendo a promessa que fez a pedido de seu melhor amigo, contando a todos que está morto. Alguns dias depois, todos ainda estão muito comovidos com a notícia da morte do Bento, e Lorenzo decide procurar Letícia para saber como a amiga está se sentindo. Ao se aproximar da professora, Lorenzo pergunta: Letícia, como você está se sentindo hoje? Deprimida, Letícia responde: oi, Lorenzo. Eu sinto muito por aquela reação. Eu não queria te culpar por nada. Eu fiquei fora de mim e acabei jogando a culpa em você. Porque se não fosse por você ir para a guerra, o Bento não iria se alistar também, mas a culpa não é sua no final das contas. Se sentindo culpado, o italiano diz: eu te entendo. De modo algum eu gostaria de trazer uma notícia tão trágica. Eu nunca falaria nada que pudesse te machucar, mas isso foi inevitável. E eu quero dizer, Letícia, que estou aqui para o que você precisar. A professora então respira fundo e fala: me conta como foi o momento em que ele foi baleado, por favor. Lorenzo fala de forma resumida que Bento morreu como um herói e que deve ser lembrado pelo bom homem que sempre foi. Letícia diz que sentiu um forte aperto no peito em um certo dia em que sabia que algo tinha acontecido ao amado. Lorenzo fica mal com isso e então fala: me dói te ver triste, mas eu quero que você saiba que um dia essas memórias não vão doer mais tanto como hoje. Você vai voltar a sorrir ainda, Letícia. Acredite na vida. A moça agradece o apoio e eles se abraçam. Nesse momento, ela percebe uma coisa entre os dois, mas não diz nada e guarda essa impressão para si. Enquanto isso, acontece uma breve passagem de tempo, onde mostra Bento sendo cuidado por Silvana. Ele progredindo em sua melhora em uma conversa entre os dois, onde o Bento comenta: eu estou pensando em voltar para o Brasil, Silvana. Chocada, Silvana pergunta: está sentindo falta da sua família, não é? Emocionado, Bento responde: sim, uma saudade imensa do meu pai e da Letícia. Não sei se o Lorenzo cumpriu a promessa que me fez, mas creio que eles me entenderiam, pois decidi pedir aquilo a ele em um momento de muito abalo emocional. Silvana, que está interessada por Bento, fala: entendo. Se eles realmente te amam, vão te aceitar de qualquer jeito, Bento. Segue o seu coração. Com o apoio da amiga, Bento decide voltar ao Brasil. Alguns dias depois, ele surge na porta de seu Abílio. O soldado, que está paralítico, é ajudado por um outro colega, que também está regressando ao país. Ao ouvir as batidas na porta, seu Abílio vai atender. O tecelão quase desmaia ao abrir a porta e dar de cara com seu filho. Ele então fala: Bento, eu não acredito. Bento interrompe o tecelão e fala: pai, sou eu, seu filho, eu estou vivo. Seu Abílio fica muito emocionado e abraça o filho com muita alegria. Por algo assim, ele não esperava. Em seguida, seu Abílio empurra a cadeira de rodas de Bento até a sala, fecha a porta e fala: Bento, meu filho, o que aconteceu com você? Lorenzo voltou da guerra há tempos atrás e disse que você tinha morrido em combate. Eu, Letícia, todos os vizinhos e amigos ficamos muito tristes pelo que aconteceu. Letícia, meu Deus,
Como ela sofreu? Cabisbaixo, Bento responde: Eu sinto muito em ter feito cada um de vocês chorarem a minha morte, pai. Emocionado, Bento não se segura e começa a chorar. Aflito, seu Abílio pergunta: Vocês estavam em combate. Lorenzo lhe viu levar um tiro e acreditou que você tinha morrido, foi isso? O choro de Bento segue descontrolado, pois ele percebe que fez as pessoas que o amam sofrer de forma desnecessária. Seu Abílio dá um copo com água para o filho se acalmar, e Bento começa a contar toda a verdade. Não, pai, não foi assim. Eu vou lhe contar desde o começo. Bento conta que foi em busca de Lourenço após a queda do avião militar. Fala que na volta houve tiros contra soldados alemães e que ele foi atingido em um local sensível e que ficou entre a vida e a morte. Passou por uma cirurgia de grande risco e que quando acordou não sentia mais as pernas. Seu Abílio então fala: Meu filho, quanta dor você passou longe de casa. E por que você não voltou junto com Lorenzo? Bento continua e explica: Eu estava morrendo de saudades de vocês e da Letícia, pai. Mas quando eu me vi paralítico, lembrei dos meus planos com ela, que dizia querer encher a casa de filhos. Eu não consegui voltar porque eu não iria ser um homem completo para Letícia. Não podia mais honrar nossos planos, promessas, nem realizar nossos sonhos. Eu iria ser um fardo para ela, um fardo para o Senhor. Seu Abílio interrompe o filho e diz: Não, nós sempre te amamos. Nunca o enxergaríamos como um peso em nossas vidas. O fato de estar paralítico foi consequência da sua bravura, de procurar um amigo quando ninguém mais quis ir atrás dele. Seu Abílio abraça o Bento que diz: Pai, me desculpa. Eu tive medo naquele momento e por isso pedi ao Lorenzo para dizer que eu não estava mais vivo. Mas agora decidi encarar a realidade e voltar para vocês. A Abílio então comenta: Eu lhe entendo, Bento. Vamos viver o agora. Hoje mesmo vou fazer uma feijoada e chamar toda a vizinhança para dizer que o meu herói de guerra está vivo. Bento sorri ao ver que o pai não guarda rancor pela sua decisão. Seu Abílio procura Augusta, Dona Giovana e pede ajuda para realizar uma feijoada para toda a vila. Mais tarde, todos da vila começam a chegar para a feijoada. As crianças querem saber as histórias de guerra de Bento e todos os vizinhos se alegram com a volta do escritor. Porém, seu Onofre bebe demais e pergunta por que Lorenzo espalhou a mentira de que Bento tinha morrido. Nesse momento, começa um burburinho. Lorenzo fica sem respostas e seu Onofre, maldoso, diz: Vai ver, estava tentando roubar o lugar do falecido, que está bem vivo, diga-se de passagem. Letícia, que ficou chocada ao saber que Bento está vivo, sai do local ao ouvir a fala do seu Onofre. Os vizinhos começam a acusar Lourenço de ter enganado a todos. Bento pede a atenção e fala: Silêncio. Lorenzo não tem culpa de nada. Eu não estava em condições de voltar naquele momento e decidi ficar por mais tempo. Não queria que a minha família e a minha mulher que amo me vissem tão debilitado. Os vizinhos não dão ouvido a Bento e começam a xingar Lorenzo. Dona Giovana grita e diz: Calem a boca. Foi o Bento que desistiu de voltar. Ele que quis forjar a própria morte. Ele que abriu mão da família e da mulher que amava. Meu Lorenzo não tem culpa. Agoniado, Lorenzo sai do meio dos vizinhos e vai até o bar de sua mãe. Lá, ele pega uma arma e mira em sua própria cabeça. Ao perceber que Lorenzo saiu, Bento vai atrás do seu amigo e ao ver a cena, ele diz: Não faça essa loucura, Lorenzo. Lorenzo responde: Me deixe em paz, Bento. Eu já causei tristeza demais. Bento responde: Você só falou o que eu te pedi. Se acalme. Você foi só um amigo leal, nada mais do que isso. Ninguém pode dizer o contrário. Não aceite que ninguém diga o contrário. Neste momento, Bento se levanta da sua cadeira com muita dificuldade, deixando Lorenzo perplexo. E assim, o rapaz desiste do suicídio.